E, portanto, quando a gente está pensando em regionalização do Brasil, a gente tem que ter em mente duas características básicas. Uma, os contrastes naturais do país, ou seja, é um país diverso naturalmente, e as desigualdades sociais. Portanto, essa organização, em 26 estados, a República Federativa Presidencialista, formada por 26 unidades, e um Distrito Federal, cada uma com governo próprio, um governo estadual, dividido em municípios, nessa hierarquia federal, fazendo parte de um sistema republicano, com um governo de representação em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Essa organização política que a gente conhece está envolta em um país de diversidade natural, cultural, e desigualdade social. Portanto, essa pergunta é fundamental. Por que regionalizar? Qual é o sentido de criar região? Por que a gente cria isso? Essa figura que não é nem o município, que não é o estado, mas que é uma área que tem algumas características específicas. Por que a gente cria isso? Qual é o sentido de regionalizar alguma coisa? Nesse caso aqui, é uma regionalização política, uma regionalização de gestão do território. Essa minha própria fala já diz um pouco o sentido do que a gente quer pensar aqui. A regionalização tem uma dimensão política, tem uma dimensão de organização do Estado. Não só para resolver problemas do Estado, mas para a gestão da coisa pública. Afinal, quando a gente está falando do Estado, a gente está falando de investimento, a gente está falando de várias políticas setoriais, como, por exemplo, política de saúde, política econômica, política industrial, política de segurança pública, etc, etc, etc. Quando a gente está falando da organização de um Estado complexo, democrático, como o Brasil, como é o caso brasileiro, a gente está falando disso tudo. E a gente regionaliza nesse sentido. Portanto, antes da gente pensar as regionalizações, a regionalização do país, as possíveis regionalizações do Brasil, é importante a gente pensar esse conceito complexo, bastante complexo, que é região. Uma pergunta. O que vocês entendem quando eu falo região? O que é região? Chutem. O que vem à cabeça? A primeira coisa que vem à cabeça. Boa. Mas atenção. Uma área. Mas essa é uma definição bacana. Mas dá para complexificar essa definição. Ela é uma área, que tem uma certa unidade. Ela tem uma certa... Não. Território é território, região é região. Olha, o território é a fronteira política. O território é a nossa fronteira. O território tem uma dimensão... Aqui começa uma coisa e lá termina outra. A região é uma subdivisão do território. A região tem um aspecto de gestão. A região tem um aspecto de diferenciação dentro desse corpo do território. Vamos definir melhor isso aí. Tem um trechinho aqui de um livro sobre a região. O nome do livro é Região e Organização Espacial, que é de um geógrafo bastante famoso. Ele é professor da FRJ, ele está vivo,
bem velhinho, Roberto Lobato Correia. Ele diz assim no livro: o termo região não apenas faz parte do linguajar do homem comum, do senso comum, como também é um dos mais tradicionais da geografia. Tanto num como no outro caso, o conceito de região está ligado à noção fundamental de diferenciação de área. Olha só aqui a definição de área que você trouxe, de extensão, né? Mas com aspecto de diferenciação. Quer dizer, né, a aceitação da ideia de que a superfície da Terra é constituída por áreas diferentes entre si. A utilização do termo entre os geógrafos, no entanto, não se faz de modo harmônico. Ele é muito complexo. Há diferentes conceituações de região que se inserem em diferentes correntes do pensamento geográfico, lembrando as correntes do pensamento geográfico que a gente estudou lá atrás, né? Já faz quase 1 mês ou 2 meses dessa aula que a gente teve. Ou seja, mas tirando essa coisa do pensamento geográfico, que não nos interessa aqui agora, o conceito de região está intimamente relacionado à diferenciação de áreas. Portanto, se uma área difere da outra, dentro dessa área ela tem uma unidade. Por isso que eu estou tratando, eu chamei a atenção aqui para vocês, da relação entre diversidade e de desigualdade quando está pensando as regiões do país. Porque diversidade é uma coisa e desigualdade é outra. Diversidade, né, diz respeito aos aspectos culturais e naturais que são diversos, mas que mantêm uma certa unidade. Por exemplo, né, um aspecto cultural, um sotaque. Ele é uma diferenciação de áreas, se a gente pudesse definir muito mais precisamente as áreas de sotaque do país. Né? O sotaque do Nordeste é um, o sotaque do... Isso é só uma diferenciação. Ou a gente poderia falar uma diferenciação natural das áreas do país. Né? Por exemplo, os biomas. Né? A Amazônia tem uma determinada característica, a Mata Atlântica do Sudeste tem uma determinada característica natural. Né? Ou seja, essa tem uma característica, esse exemplo dão essas características de diferenciação de área. Entretanto, né, tem uma característica a mais aqui na definição do Roberto Lobato, que eu li aqui agora para vocês, que é a diferenciação de áreas, mas com um caráter de pensar um problema específico. E eu vou mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Portanto, a regionalização de um país, não é, está principalmente conectada, está ligada, né, com a tentativa de resolver ou minimizar problemas históricos de desenvolvimento. O conceito de região está totalmente associado, né, com essa interpretação de algum problema específico e com a sua solução. Por isso que eu chamei a atenção aqui com vocês, né, que essa aula é muito atual, porque ela diz sobre os comportamentos do Estado brasileiro. Diz sobre a forma de gestão do Estado brasileiro e de como ele se organiza e se organizou ao longo do tempo. Quando a gente está pensando em região... deixa eu só voltar aqui, né? E aí, que problemas são esses históricos no Brasil? Desigualdade econômica, falta de acesso, desigualdade, né? Falta de acesso a serviços básicos como saúde, educação, moradia, infraestrutura. Esses são alguns problemas do território nacional, né, que permanece até hoje e que a tentativa de regionalização ajuda, né, a pensar, ajuda a federação, né, a organizar, por exemplo, investimentos de infraestrutura, ajuda, por exemplo, em investimentos financeiros mesmo, né, passagem de recursos federativos para os estados. O conceito de região nos ajuda a entender melhor esses problemas históricos, né, melhor interpretar esses problemas, né, para produzir soluções. Por isso que eu disse que o conceito de região está intimamente relacionado com a gestão do Estado brasileiro. E veja bem, né,
toda regionalização, todo pensamento regional, né, estabelece um critério de organização para dar resposta a um problema. E aqui a gente está passando da regionalização oficial para interpretações da regionalização. A gente poderia agora aqui criar uma regionalização que a gente quiser. Por exemplo, regionalização dos serviços de saúde do Brasil. Que áreas têm mais acesso a serviços, que áreas têm menos, que tipo de serviços são esses, né? Serviços de alta complexidade, serviços de média complexidade, de baixa complexidade. É diferente uma operação no coração de um curativo no dedão do pé. Isso tem complexidades distintas, né? E veja, o Serviço de Saúde Brasileiro, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, se organiza de forma regional. Tem uma regionalização do serviço de saúde que é importante a gente pensar. Bom, mas isso eu estou dando um exemplo bastante sofisticado aqui, não é o nosso interesse. Mas o que é importante a gente pensar aqui, né, que ao criar uma regionalização, também tem uma interpretação do país, tem uma interpretação do território nacional. E veja, essa regionalização do IBGE, né, que a gente conhece hoje, né, que é essa regionalização da macro-região, né, que a gente chama, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né, ela surge em 41, né, como uma tentativa de divisão do território brasileiro, né, baseada em elementos naturais. De alguma maneira aí, né, a gente está olhando, né, para os biomas brasileiros, né, forçando um pouco a barra, né. E essa regionalização está respeitando, né, os aspectos naturais do país e também as delimitações políticas dos estados, né. Por exemplo, não tem estado o estado que comporta duas regiões, né. Por exemplo, Minas Gerais está na região sudeste. Por mais que ela tenha partes muito relacionadas ao sul da Bahia ou ao centro-oeste, ela está na região sudeste. Veja, tem uma complexidade que essa definição não nos dá. Essa parte um pouco dessas definições naturais de relevo, clima, vegetação, hidrografia, né? Entretanto, essa regionalização tem aí questões relacionadas ao investimento do Estado, né? A partir dessa definição de quase natural de regionalização, né, de diferenciação de área por parte da diversidade natural do país, né, isso força, né, um investimento público, né, e com que faz com que essas regiões acabam tendo características bastante homogêneas, vamos colocar homogêneas entre muitas aspas aí, mas que tenham características comuns, com que essas áreas tenham características sociais, políticas e econômicas comuns. É aí que eu quero chegar, né? Essa regionalização, por ela ser parte oficial, por ela fazer parte da política pública brasileira, não? Por exemplo, né? Beber uma água. Por exemplo, a região sul-sudeste é uma região muito mais rica, comparativamente, né, pensando o PIB da região, né, muito mais industrializada, né, tem uma infraestrutura urbana muito maior, né, do que a região norte, não só pelas perspectivas, pelas características naturais dessa região, né, como também pela longa centralização de investimentos, pensando historicamente, né, que essa região teve. Portanto, ela tem uma dimensão natural, entretanto, ela tem uma dimensão social e política muito forte. Ou seja, o que a gente está chamando aí com o estudo que a gente está chamando de concentração
de população econômica, de capitais, de infraestrutura, de instituições de pesquisa, de ensino e tudo mais. Ou seja, essa divisão quase natural do IBGE, né, reforça, e é hoje a regionalização oficial do país, o que faz com que políticas públicas sejam definidas para cada um dos estados e os estados possam dialogar entre si. Eu dei um exemplo aqui falando isso no segundo ano, sobre a Covid. A pandemia começou, né, teve os primeiros casos de pandemia no Brasil, e os estados da região Nordeste, a região Nordeste criou um consórcio, né, para tratar e cuidar dos casos de Covid na região. O que é uma inovação bastante interessante, né, porque essa regionalização não parte de um ente federativo maior, que é a Presidência da República, que é o Executivo Federal, né, e que irradia investimento. Não, é a própria região Nordeste se organizando em um consórcio público, né, que é uma definição bastante interessante, né, que é pegar essa região oficial do IBGE, né, essa hierarquia, e um pouco subverter, né? Então, não, agora a gente vai fazer uma política específica para a nossa região. Tem um pouco disso também, esse sentido, quando a gente está pensando em regionalização. Produzir políticas que são específicas para a realidade de cada região. Pensando a realidade de cada região. Pensando as características sociais, culturais, políticas, ambientais de cada região. A regionalização também tem esse papel, né? Ou seja, gerir o território não só olhando o país como um todo, né, mas olhando a diversidade e a desigualdade social de cada região do país. Ao passo que é fundamental interpretar as desigualdades dessa região, as desigualdades das regiões que compõem o país, né, porque a gente não está falando aqui de um país homogêneo, a gente está falando de um país com desigualdades regionais sérias. A gente, por exemplo, olha a história, né, do Nordeste brasileiro, né? Ciclos de fome, ciclos de miséria no Nordeste, né? Tanto por aspectos da diversidade natural da região, mas por aspectos sociais e políticos sérios, né? Isso nos ajuda um pouco a entender de como o Estado pode superar essa desigualdade social, ao passo que a gente pode produzir políticas específicas para cada região, como é o caso de políticas de acesso à energia elétrica, recentemente, né, nos últimos anos, com um dos governos petistas, né, política de energia elétrica, política de acesso à água, saneamento, né, tem aí a obra da transposição do São Francisco, passando por vários estados da região Nordeste, ainda hoje, né, o Bolsonaro inaugurou braços dessa transposição recentemente, ou seja, pensar regiões, né, pensar essa diferenciação por áreas dentro de uma unidade territorial, como é o nosso caso, né, nos ajuda a entender essas diversidades e incidir sobre elas, né, e tentar solucionar problemas específicos, problemas históricos, né. Entretanto, a gente vai para uma segunda parte nessa aula agora, que é pensar um pouco, bom, essa macro-região do IBGE, que surgiu em 41 e fecha ela em 70, né, ela não responde todos esses problemas, né. A gente pode criar novas formas de interpretar a regionalização, as macro-regiões do país, né. Portanto, ao longo do tempo foram surgindo novas formas de organização, né? Em 67, o Geiger, né, o Pedro Pinchas Geiger, um geógrafo importante, né, brasileiro, ele cria essa formação aqui, né? Regiões geoeconômicas, ele chama de regiões geoeconômicas, ou seja, ela não é só uma região calcada na dimensão natural, né,
do território brasileiro, nas dimensões físicas dos recursos naturais do território brasileiro. Ele cria complexos econômicos, ou seja, essa dimensão natural, né, essa diversidade natural do território brasileiro está associada diretamente às lógicas, às redes, às infraestruturas econômicas, né, que estão nessas regiões. E aí é um exemplo claro, quando a gente pensa a região sudeste, essa é uma região que está interligada, né, com toda uma economia da região sudeste. Ao passo que a economia, quando a gente está pensando na economia do complexo da Amazônia, aqui pensando o Geiger, tem toda uma economia extrativista, né, ligada à floresta amazônica e uma vida cotidiana relacionada a isso, obviamente, que está completamente diferente da região sudeste. Ou, olhando aqui para as regiões geoeconômicas do Geiger de 37, do complexo regional Centro-Sul. Portanto, a gente tem 3 complexos regionais. O primeiro é a Amazônia, né? É uma região de grande extensão, com características naturais importantes, né? A floresta tem um papel importante, a economia da floresta tem um papel importante, né? Grande parte da população concentra na região e aumenta a demanda por empregos, mas também, porém, o desenvolvimento social ainda não é equiparado ao desenvolvimento econômico, ou seja, tem uma necessidade aí de desenvolvimento econômico muito grande, né? A gente tem o complexo Centro-Sul, né, que é a área urbanizada por excelência, né, industrializada e de modernização agrícola, comparado à região norte, ainda não. Né? E o complexo do Nordeste. Né? Sua economia foi pautada na cana-de-açúcar, historicamente, né? E hoje, né, uma urbanização principalmente no litoral, uma urbanização forte no litoral. Né? Também, atualmente, né, tem uma agricultura moderna e com infraestruturas ainda nascendo, ainda em processo de formação, como é a transposição do Rio São Francisco, né, que já está em processo de terminar. Né. Portanto, o Geiger, né, essa proposta de regionalização do Geiger, que não é oficial, veja, ninguém fala, não, eu moro na região, no complexo regional do Centro-Sul. Né? Essa é mais uma dimensão da interpretação do comportamento econômico e social do país, né? Do que exatamente uma forma de gestão do território nacional. Né? Ao passo que é uma interpretação exatamente para pensar a integração, as diferentes formas de integração do território nacional. Para pensar os problemas e as soluções desses distintos complexos regionais. Porque, como a gente conversou aqui desde o início da aula, ao pensar regiões para um país como o Brasil, a gente está pensando diversidade natural, diversidade cultural, mas também pensando desigualdade social, né? E forma de superá-la. Né? Uma evolução, né? um passo à frente do que o Geiger fez, né? O Milton Santos, que vocês já conhecem muito bem, né? Produziu, né, uma outra regionalização do país, né? O que ficou conhecido como os 4 Brasis. Né? Ele cria aí essas regiões pensando na inserção de cada uma no meio técnico, científico e informacional, ou seja, pensando na inserção de cada uma na globalização, e cria uma região específica chamada região concentrada. Uma região, né, que compõe a região sudeste, né, que compõe a região sudeste-sul, né, que é a região que tem as 2 grandes metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, né, com a metrópole
com integração global brasileira, né, porque a nossa Bolsa de Valores está lá, né, é nessa região que a gente tem a maior concentração de infraestrutura, concentração de pessoas, concentração de serviços especializados de mais variados, por exemplo, a Bolsa de Valores. Né. É nessa região, ela tem esse nome concentrado, exatamente porque ela é uma região que catalisa, né, que concentra riquezas. Né. Portanto, também tem os problemas dessa concentração de riqueza. Por exemplo, quando a gente está olhando os problemas das grandes cidades brasileiras. Né. Portanto, olha a complexidade que o Milton Santos está dando aí para essa proposta de regionalização. Ao passo que essa interpretação, né, é também importante, né, para tentar solucionar os problemas dessa região. E tentar, em conjunto, pensar a diversidade dessas regiões com as suas desigualdades. Eu passo que o Consórcio Nordeste é um exemplo, né, mas a gente poderia pensar várias outras estratégias do Estado brasileiro, né, de diálogo entre essas regiões para solucionar problemas. E aí eu volto ao início da nossa reflexão, que eu falei aqui, acho que só estava o Camila e o Danilo ainda na nossa aula aqui, que eu falei da atualidade da nossa aula, porque veja essas dimensões que tanto do Gaia quanto do Milton Santos tem uma criatividade aí que é importante também, né? Tem uma dimensão inventiva aí, né? Olhar, por exemplo, uma região que corta um estado em dois, né? Tem um olhar sobre a sociedade, uma inventividade a partir daí que é muito importante para a gente pensar a política pública hoje, né? Ou seja, cada vez que o território, cada vez que o Brasil, cada vez que o país vai se complexificando, vai entrando nesse mundo cada vez mais globalizado, vai entrando nesse mundo de competição global, de cada vez mais inserção econômica, social, política na globalização, novos problemas vão surgindo, né? E a necessidade de pensar novas soluções para os problemas. Por isso é importante pensar essa diversidade, essa desigualdade regional do país, né? Porque interpretar não basta, não é, para pensar isso, né? Ele tem que produzir reflexão, e produzir soluções, né? O Milton Santos está pensando nesse aspecto, né? Não só interpretar, mas incidir política pública sobre essas regiões, né? E historicamente a gente tem momentos que a política regional foi mais importante, né, e momentos que ela foi menos importante, né. Tem momentos de centralização maior na política nacional, por exemplo, na década de 30 e década de 40, década de 50, centralização do Executivo Federal, momentos de execução de recursos públicos, né, mais regionalizados e municipalizados. Ou seja, respeitando essa hierarquia entre federação, estados e municípios, esses estados dialogando em região, e a federação colocando investimento público em determinadas características, em determinadas regiões do país, né? Ao longo do tempo a gente pode identificar na nossa história distintos momentos, né, que isso aconteceu. Por exemplo, né, na década de 70, a gente teve as agências regionais, né, ou seja, agências do governo pensando política econômica para as regiões do país. Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Pegando essa definição do IBGE oficial, mas trabalhando o aspecto econômico social dessas regiões, dessas áreas, né? Lembrando lá que a Camila chamou a atenção, né?
com o avanço do liberalismo no país, essas exigências caem, o Estado vai encolhendo, vai perdendo participação, e hoje a gente tem indas e vindas, algumas agências públicas conseguem fazer políticas mais regionalizadas, outras não, isso é muito complexo, não dá pra gente entrar aqui olhando casos específicos. Mas a gente tem que entender, já fechando nossa reflexão aqui, que o conceito de região é um conceito fundamental para pensar a organização do Estado, para pensar a diversidade e desigualdade do Estado brasileiro, né, e solucionar problemas históricos. E aí volto lá que eu falei no início, a atualidade